os alunos daqui, do curso de educação à distância, certo? Então são algumas experiências físicas, químicas, de reação e tudo mais. E pode ser até que vocês já conheçam algumas dessas experiências, mas vale a pena entender um pouco o sentido teórico delas. Então, nosso principal objetivo aqui é exatamente esse: mostrar um pouco dessa experiência para vocês, do funcionamento. Os alunos aí estão preparados para mostrar, explicar direitinho para vocês, então não tem pressa, vocês podem ir de mesa em mesa, e vale a pena interagir, porque aí vai ser o futuro de vocês. Mais tarde vocês vão fazer vestibular, vão ser universitários, e com certeza um dia vocês estarão ocupando os gavetas aí da escola pública do Brasil, tá bom? Então divirtam-se, vocês podem procurar e sempre me interrogar por que isso, por que aquilo, porque cada coisa dessa aqui, que aparentemente é um fenômeno estranho, mas tem por trás uma física, uma química, a ciência explicando por que ocorre. Tá ok? Vocês podem se dirigir aos rapazes, depois variar as mesas, que eles vão lá. 100 mil vezes mais potente que a coisa de uma tonelada de hidrogênio equivale a 700 a 1 milhão de toneladas de TNT, que é dinamite. Então, 1 milhão. Então, só que em 1921 foi feito o primeiro experimento sobre a bomba de hidrogênio. Só que um devastador, né, o químico chamado Linus Pauling, ele fez uma convenção que não se usava com esse tipo de bomba, porque seria possível. Então, por exemplo, um balãozinho desse que tem aqui, ele produz o quê? Qual é a função aqui? Nós estamos usando aqui uma palha de ar, né? Você não passa em casa porque os componentes nossos, ou seja, o que reaça? Pode deixar. Uma palha de aço aqui, ele produz o quê? Ele está tendo a reação. Ele produz o quê? Dessa reação química. Então, o que acontece? Essa reação, ela produz o quê? Ela pode ficar de porque o plástico, ele não é corrosivo. Tu não pode usar em vidro ou em plástico. Tu não pode usar em quê? Em metal. E o efeito é horrível, né? Agora só que o efeito dela ser feito se a gente queimar. Tá? Quando ele queimar aqui, a explosão é diferente. Ele não para produzir direto. Ele está produzindo todo tempo aqui. Tá na esquerda. Agora isso aqui foi explosão normal, não foi? Agora quando queimar aqui, é uma explosão como fosse a própria bomba. Ele vai funcionar isso aqui agora. Então, se a bola é muito grande, você vai afastar muito mais. Por quê? Porque a propagação dessa energia é maior ainda. Então você fica aqui, a explosão não vai ser muito claro. Aquele balão aqui, eu já teria que ter uma distância maior. Por quê? A propagação de energia é muito grande. Ela pode se afetar, pode queimar teu cabelo, todo mundo. Mais fácil, para poder ela sair. Oi? Fio, ele vai fazer o presente lá na descida. Vamos lá. Vamos fazer uma aula. Fica passando aqui, então. Vocês querem palestrar também na prisão? E aqui os alunos da Raimundo. Tem que ser de longe, pô. Pega a vela aqui, ó. Pega a vela. Vamos usar a vela porque vai ter uma reação em cadeia aqui. E aqui o protagonista Yaus. Uma experiência aqui que Marcelo filma essa explosão aí, dizendo que tá filmando, pô. Agora tu vai ver o cara na pequena escala, né? Agora vai explodir tudo esse colégio agora. Vai lá, Yaus, tu é o protagonista, pô, da tua câmera. Você quer uma
Marcelo, vai explodir tudo aqui. Vai lá. Então observe, isso aí é uma explosão de pequena escala, né? Se prepara agora. Galera, olha só. Eu, na verdade, o hidrogênio, ele é um gás mais leve da natureza, né? Então, ele e o gás hélio são os gases mais leves do mundo ar. Antigamente também se fazia os chamados balões dirigíveis, aqueles balões hoje em dia. O primeiro balão foi feito de quê? De hidrogênio para dar guerra, isso aí. O que aconteceu na guerra? O cara percebeu, não, pois é, aí como ele não sabia do gás hélio, eles usaram o quê? Hidrogênio. Aí descobriram que o hidrogênio era altamente inflamável, porque o cara tirava no balão e morria todo mundo, então não servia para guerra. O cara fez o que? Usou o quê? O gás hélio, que é outro gás também, que é mais leve do que os gases normais. Aí tem o hidrogênio e o gás hélio. Esse aqui é um gás altamente inflamável. Então, quanto maior no balão, maior a minha explosão. Então, se você ver um balão desse tamanho, eu tenho que se afastar lá uns 4 metros, porque a propagação de energia é muito grande. Você vê aquele balãozinho, ele já deu um picô bem grande. Esse aqui automaticamente ele vai fazer o quê? Vai ser maior do que o outro. Porque tá mais, tá flutuando aqui, ele tem mais gás aí dentro. Só para ressaltar, por exemplo, os caras estouraram a bomba atômica em 2 cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki. Praticamente toda a cidade foi destruída. Isso aqui é muito mais forte do que a bomba atômica. Eles moravam na Nagasaki, aí jogaram uma bomba, aí foi embora pra outra cidade, foi pra Hiroshima. Aí jogaram a bomba de novo, aí não tá vindo até hoje. Agora vem cá, a gente tem a máquina da verdade agora aqui. Tá? A máquina da verdade, daí eu preciso fazer uma perguntinha. Presta atenção. Na máquina da verdade, eu vejo o seguinte, por exemplo, vou me perguntar para mim mesmo. Vou perguntar para mim mesmo se eu Sou homem. sou homem. Tá bom, eu vou perguntar, certo? O esquema é o seguinte, quando eu vou perguntar se eu sou homem, daí eu vou arrastar meu dedo aqui, ó. Se isso aqui baixar, Acompanhar o dedo. se isso aqui acompanhar o dedo, é porque eu sou homem. Se ela não acompanhar meu dedo, Se não baixar, tu já viu. não acompanhar meu dedo, Tem que confiar na física. Eu acho que, acompanhar meu dedo, eu tô despachado. eu acho que não vai baixar. Deixa eu baixar. Então dá pro filme, grava essa aí. Baixa essa daí. Presta atenção. Se ela acompanhar meu dedo, eu tô livre pras meninas. Se não acompanhar, eu tô livre pros meninos. Então foi Já mais pensou? o desafio aqui, né? Já pensou se dá errado isso Depois aí? vai testar. Depois tu testa. Só que o problema é que depois a gente vai fazer com os homens, viu? Tem que testar aí. Vamos lá. Se ela acompanhar meu dedo, eu sou macho. Devagar, né? Vai devagar, senão. Ih, rapaz, tá até nervoso ele, ó. Até 3, né? 2, 3. Vamos lá. Se for macho ele sobe. Agora se for macho mesmo, ela vai voltar. Tá só devagarzinho. Ainda para. Parou no meio, olha. Não é, né? Faz com eles agora. Se for mais ou menos, foi bem, né? Se o cara estiver usando na. Vamos lá, hein, meninas? O teste agora. Se ele for mais ou menos, ela vai ficar pelo meio aqui. Se ele estiver despachado mesmo, não vai nem descer. Você entende, vai passar até muito. Vai devagar. Aqui perto, vai, vai. Deixa eu ajudar ele. Ajuda ele aí, porque tá vendo aí?
Austin, vou dar uma olhada aqui no grupo. Tem não, deixa eu te ajudar. Vou dar uma olhada nos outros. Pode falar? Cadê, Jonas? Aqui é a explicação aqui da Eu menina. queimei essa cabeça, vai. Aqui é o professor Rubens. Gostaria de falar alguma coisa? Dizer que a experiência está sendo um sucesso. Ninguém reclamou até o presente momento, apesar de todos os desencontros, mas está sendo o maior sucesso. Que bom, professor. Obrigado pela entrevista. O que você está achando da Feira de Ciências aí? Vem cá. Você é famosa, pô. Bora ver aqui. Outra experiência. Propagação de calor por condução. Já caindo umas caixinhas aqui, tá? Mas dá para explicar e entender por quê. As caixinhas que estão grudadas no ferro aqui vão cair mais rápido que as que estão na madeira. Só é a questão da propagação de calor nos metais. Ele se propaga melhor nos metais do que madeira, do que vidro. Tudo está relacionado à estrutura atômica, à estrutura dos átomos, por causa da produção. O que você está achando das experiências aí feitas aqui na Feira de Ciências? Vamos lá. É o seu momento de ser famosa, vai lá. O que você está achando da feira? Tá gostando? Eu achei muito interessante essa experiência. O teor também, da explicação das leis de Newton. E é muito interessante. Se as pessoas quiserem ver também, pode vir aqui. Tá ok. Obrigada. Obrigado. Você vai aparecer amanhã no Liberal, no Jornal da Tarde, viu? Opa! Aqui é o Paulo. Não, Paulo, mas peraí, volta. Primeiro tem com bomba. Não, pode bombear que sai água. Segura. Pode deixar assim que ele vai sair água. Epa, vai soltar esse momento. Sai daí, mano. Segura forte, não precisa de cima. Agora com força. A gente não colocou uma pressão muito grande, porque uma das recomendações é que não faça isso onde tem casa ao redor e tal, eu fiquei meio preocupado. Verdade. Mas assim, o que aconteceu aqui, né, foi o princípio de ação e reação. Uma relação com a pressão existente dentro da câmara de compressão. Havia uma certa quantidade de água e nós começamos a aplicar uma quantidade de ar. Então, como estava vedado, o que é que acontece? O ar começou a se acumular, né, e a quantidade de energia não era o suficiente para fundir as moléculas. Então ela vai fazer o quê? Vai tender a sair, né, por onde existe menos atrito, que justamente por essa saída aqui, né? Então, como a água foi empurrada para fora, o que é que acontece? Ela também empurrou a base do nosso foguete para cima. A gente pode aperfeiçoar, colocar essa frente aqui, né, aqui no bico do nosso foguete, para romper melhor, né, Paulo? A questão da resistência do ar, colocar essas asas para que haja uma melhor aerodinâmica, né? Com esse modelo aqui, chega um momento que ele vai planar, né? Por quê? Porque a questão da asa aqui vai dar uma maior estabilidade para ele, ok? Eu acho que a gente não... Quem é o combustível do foguete? O combustível do foguete. Quem foi o combustível do foguete? Foi o ar ou foi a água? A água foi o combustível do foguete. Quanto mais água aqui, mais o foguete vai subir. Se ele coloca água, ele injeta ar aqui dentro. O ar quer sair, mas o ar não sai.
sai por duas coisas. Primeiro, porque tem água e depois fica segurando. Quando ele solta, o ar empurra a água e a água empurra o foguete. Esse que acontece com os foguetes. Os foguetes, hoje lançados para os Estados Unidos, na Rússia, eles são a hidrogênio. E o hidrogênio gera uma combustão que empurra, é jogado para baixo e empurra o foguete para cima. Vai fazer com isso daqui, vamos ver se ele vai... Vocês viram onde isso daqui foi, né? Não foi muito longe. É proposital também, não ir daqui. Entendeu? Exatamente a explicação. É gasolina agora isso aí? Isso aqui é a gasolina. Vou colocar até 60 na placa de soltar. Nossa, desse aí. Nossa, Rapaz, se acertou alguém. E aí, minha querida, então, só chance de ser famosa agora. Você gostou dessa experiência? Você entendeu a experiência? Gostei. O que você tá achando aí da Feira de Ciências? Tá boa? Você acha que ela é válida para uma melhor motivação para nós estudarmos física, química, matemática? Sim. Tá bom, obrigado pela sua participação, tá? Estamos vendo agora aqui. O Manuel, vai, o Manuel. Vamos ver aqui agora o princípio de equilíbrio. Tu tá com mal de Alzheimer, mal de Parkinson, vai cair. Alzheimer deu olho. Tá com mal de Parkinson, aqui o assunto muito, né, que é o H2SO4, que é a mesma solução de bateria. Usando o quê? Ou palha de aço, ou usa papel alumínio, vai fazer a mesma reação. Só que isso aqui é só da calça, não tá dessa, né? Aço puro, se pegar na roupa, na dentro, vai se queimar. Então tem que ter cuidado com a mão do Zé, esse material aqui. Então, e ele flutua automaticamente, mas não, o hidrogênio ele é mais leve do que os outros. A única diferença é que ele é inflamável, né? Ele é leve, tão leve quanto ele. Só que o hélio não é inflamável enquanto esse aqui ele é altamente inflamável.
exotérmica, se você tocar bem aqui no litro, está quente o litro. Reação exotérmica, a reação da termoquímica da química, ou seja, para reagir, ela libera calor e libera o gás, chamado hidrogênio. Por isso que nós estamos fazendo esse Só vai isso aqui, não vou espalhar de açúcar não. Eu gostei de fazer um pipoco para ensinar a acordar alguém com esse negócio. Isso aqui. Por sinal, existiu hoje um acordo que faz, se não me engano foi pela ONU, para não mais fazer testes de bomba de hidrogênio, porque ela tem uma proporção tão grande. Ele estava fazendo em lugares abertos, no deserto, ele estava fazendo nos oceanos, isso estava matando biomas, destruindo as faunas, floras, ou seja, estava destruindo a terra, simplesmente pelo externo, não pela gente de guerras, mas só para que um país poderoso, ricos e poderosos, simplesmente eu tenho que ter uma bomba. Mas por isso que os Estados Unidos não aceitam os países pais, como o Brasil, outros países que têm a bomba atômica, por conta de viver. O país que tem bomba atômica são países poderosos e mandam por terra, vamos dizer assim. Ou seja, o Brasil só pode fazer reações nucleares assim um país que tem domínio sobre essas reações de cadeias e grandes megatons, né? Então o hidrogênio é a arma mais poderosa que existe na Terra. Ela destrói muita coisa. Ou seja, se a Terceira Guerra Mundial existir, isso diz ser o estopim da bomba atômica. Justamente Einstein, antes da sua idade avançada, teve que escrever uma carta para que a Alemanha caísse o Império Hitler, para que intensificasse o processo da criação da bomba atômica pelo físico Oppenheimer, nos Estados Unidos. Então, ele começou a fazer esse fabricamento com vários físicos e levou muita gente para poder fabricar. Ou seja, quando eles fabricaram, Einstein pediu para que reduzisse, porque isso ia matar milhares e milhares de pessoas. Porque se chegasse a mãos dos alemães, era destruição total. Ou seja, mas os alemães tinham o princípio dessa bomba, porque os seus inventores tinham descendência alemã. E nós sabemos que são grandes físicos, né? Que fizeram essas grandes descobertas. Então nós viemos Podemos ver aqui o processo. Vamos ver aqui as meninas aprendendo para acordar sua irmã de manhã cedo, a bomba de hidrogênio. Você quer ser famosa? Esse é o momento agora, vai lá. De novo? O que você está achando da feira? Ah, não, você já foi entrevista, né? Vai lá, Bruna. Bruna, o que você está achando da Feira de Ciências? Ah, eu tô achando muito legal, muito interessante. Muito bom argumento, Bruna. Você já está na Band daqui a pouco. Agora é no liberal. Não, mas... É porque a gente tem acesso a várias redes. Já viu isso aí, não? Vai ver aqui. Vem cá. Olha a tamanho de conta que tem no branco. Tem namorado dele? E olha. Esse é o teste de masculinidade, né? É o teste de masculinidade, isso aqui. Isso aqui é Só assim. passar nessa prova aí, cara. Primeiro, antes eu vou colocar minha cabeça. Eu vou colocar a cabeça dele mesmo aqui. Nós estamos a fim de explodir, moleque. Se ele é homem. Nós estamos aprendendo para Se isso aqui explodir lá descer, ó, no pra cá. namorado, né? Na hora, se isso aqui descer, é porque ele é homem. Só que deve ter uma coisa, tem que descer. Se parar no meio, ele tá meio indeciso. não pode facilitar, tem que concentrar. Se não concentrar, não vai dar certo. Eu vou perguntar pra máquina da verdade se esse rapaz aqui, esse meu colega, aliás, é homem. No 3, ela vai me dizer, ó, eu vou só arrastar meu dedo aqui, ó. Se isso aqui descer junto com o meu dedo é porque é homem e é solteiro. Eu explodi isso na minha cara. Máquina da verdade, o Yalis é homem, se ele descer junto com o meu dedo é porque ele é homem. Chega daqui a pouco aí, na hora. Ó, ele ficou parado lá embaixo, é porque também não voltei meu dedo ainda. Eu preciso voltar o dedo. Aí, Confirma, né? Confirma, pra confirmar. Se não voltar, se conhecer, parar pelo meio, já sabe. Tá colocando. ele é homem ou ele tá indeciso? Ele é homem ou ele tá indeciso? Será que o Yaus é homem ou tá indeciso? É homem, mano. Agora eu vou voltar do carro aqui, né? Quer colocar a tua conta em risco aqui no meio na frente da menina? Vamos colocar conta em risco? Bora, vamos. Vamos lá. Bora ver.
Quer passar o teu dedo? Não, passa aí o seu aí, que você já tem mais manha. Não, mas no kit não tem dessa não. A máquina reconhece a pessoa aí. É pelo dedo, é pela impressão digital, pô. Tá com medo? Tá com medo? Como é que faz? Eu vou perguntar pra máquina e tu vai descer o teu dedo aqui assim, ó. Se ela vai coisar ou não, é. Vai lá, vamos lá. Como é o teu nome? Fabrício? Máquina da verdade. Fabrício é um homem. Desce o teu dedo. Não, tá parando. Desce o teu dedo, Fabrício. Vai, Fabrício. Aê, moleque. Metade é, né? Metade. Já é metade homem, né? Bora, Fabrício. Máquina da verdade, Fabrício Coutinho. Você do homem. Bora, meu irmão, sobe. Tá subindo, tá subindo. Devagar, cara. É porque falta energia, meu irmão. O sistema tá lento. E tá indeciso. O sistema tá lento aí, ó. Tá indeciso, né? Bora, porque o sistema tá lento com a internet. Bora, meu irmão, sobe. Bora, meu irmão. Desse ano aí, ó. Máquina da verdade, não passa vergonha pro Fabrício. Aqui agora pra vocês. Bora, meu irmão. Levanta, meu irmão. Fabrício, não tem jeito mesmo. Deixa eu ajudar, eu sou homem, pra ajudar o Fabrício. Fabrício. Não, tem alguma coisa aí. Era o nome dele? É mágico. Vem cá, filho. Repete essa frase aqui. Repete. Foi uma frase que fica registrada, vai. Morro de rir, mas não acho. Morro de rir. É, porque precisa de nós dois pra poder levantar o bico. Vai ser toma, tu tem filho já? Toma teu marido, vai. Não, é pra te responder, a máquina te responder. Lorena. Não, sem usar, tem que usar esse aí. Vai colocar aí, Tá, aí você pega um copo grande, transparente, bem alto para não usar o fundo aqui, tá? E coloca sobre a vela. Vai molhar o dedo. Olha o dedo não, peguei aqui, ó. Peguei não. Ó, mas isso aqui foi pra... quantidade. Isso aqui foi para explicar que o ar, por que isso aconteceu? Porque o ar quente ocupa mais espaço do que o ar frio, tá? Então, na hora que eu coloquei o copo sobre a vela, houve um aquecimento, né, do ar, o oxigênio saiu e houve também um esfriamento. Na hora que houve esse esfriamento, o ar frio ocupa menos espaço que o ar quente, então entrou oxigênio por aqui para essa parte aqui. Então entrou esse líquido e acabou enchendo o copo aqui e ocupando o espaço que estava. O ar frio e o ar quente. Então acabou entrando essa parte aqui, que é a única parte que pode entrar oxigênio nessa parte aqui. Tem explicação aí. É o momento de passar na Globo, pai. Vai lá. A minha explicação é do foguetinho de balão. Aí enche ele. Na verdade, para fazer a experiência cinear. Ah, isso é bacana. É bem simples, mas... É bacana isso. Bom, como não viu aqui, qual é o objetivo? Mostrar que no sistema, inicialmente aqui não existe nenhum movimento, está em repouso. Mas quando essas duas partes desse sistema solta aqui, o ar vai ser comprimido para trás e o balão sair nessa direção. Ou seja, serão na mesma direção, que será o horizontal, o sinal primeiro. Só que ocorrendo em sentidos opostos. O quê? O ar vai comprimir para trás e o balão vai sair para frente.
uma compensação. Deixa eu soltar. Soltar ele vai ficar. Bacana, bacana. Tudo bem? Fica aí. Nem conversa com o Manuel antes do candidato, porque ele deixa a pessoa super. Ele acalma, né? A pessoa vai tirar. Não vai errar, não vai errar. Oh, desculpa. Tô aqui de boa aqui. Aí tu vai errar. Oi, não? Não, já errou, então. Eu não sou da casa. Não vai ganhar mais um ponto. De cada lado. É o centro da gravidade. É o negócio da gravidade. Acabou de explicar. Ou não, viu? Qual a experiência? Fala. Cadê o cano? Aqui é a experiência para ver quantos quilocal de energia são necessários para... Esse é um princípio chamado de princípio de Pascal. Ou seja, o recipiente está cheio de líquido. Quando eu aperto esse recipiente, aquele bichinho que está aqui, tem água dentro dele. Quando ele está sem água dentro dele, só o ar, ele se torna mais leve do que a água. Ou seja, mais leve que uma força que existe na água, que é chamada de impulso. Quando ele está mais leve, ele não afunda. Só que a sacada é, quando eu estou mais com o dedo, eu dou uma apertada aqui, ó, eu aperto a garrafa. Quando eu aperto a garrafa, a água vai, ela ocupa o espaço vazio, ocupa o ar que está dentro do local. E quando ela ocupa o ar, ela se torna mais pesada do que a água. Aí ele desce. E quando eu solto a garrafa, a água sai de dentro do recipiente vazio, ele esfriar novamente, e aí esse é o mesmo princípio do submarino. Todo submarino, tanto que a experiência chamada submarino vai ganhar no submarino, ele tem umas comportas de ar, tem os espaços de ficação multiplicar. Quando eles querem o submarino, eles abrem essa comporta com a água ali, preenche o espaço desse submarino. Quando ele quer que o submarino volta para a extremidade, eles mandam uma líquido. Esse processo da irradiação. A irradiação é um processo muito importante para nós. Você pode a vida na Terra nesse calor necessário. Vamos botar ainda. Vai botar? Vai explicar esse processo. Monta aí o negocinho.
Pode ser com 4, só aperta bem. Mas aqui não cai. Olha, se tivesse tirado esse aqui, ficaria bem. Mas tá bom. Sorriam. Era esse de lá que era. Esse manual tá muito bonito. Depois quebrou o pai. Ficou bom. Você deseja alguma coisa? Fazer uma pergunta? O que você tá achando da feira? Olha, a feira eu tô achando muito interessante, porque os alunos estão interagindo bastante, estão gostando dos experimentos. Só um momentinho. Não dá pra tirar no banheiro, tirar essa máscara? Tira a máscara? Não dá, meu amigo, porque essa máscara aqui só foi Deus que fez, sabe? Eu tô achando... Ei, Paulo, eu tô gostando da feira. Tá gostando da feira? Também tô gostando de alguns... Achando legal. Os experimentos. Sei lá o caiado, né? Ele vai logo, porque eu tô gostando do experimento. Você quer experimentar? Fernanda e a Mônica falaram que experimentaram muito no dedo. Ih, rapaz, isso é um problema. Agora, olha a analogia. Mas a galera deve estar em algum lugar, se Fernanda e Ele vai Mônica. fazer o experimento aqui. Experimentando. Pode comer a escola, né? Pra casa não pode. Bora lançar o foguete de novo. Bora lançar o foguete. Tchau, pessoal. Segura, a gente vai lançar o foguete de novo. Pois é, o Paulo. Lança o outro. Segura aí, Erika. Você tem que jogar da câmera esse. Segura aí. Ei, Elch, posso dar uma parada aqui? Pode. Onde é que para? Entra aqui. Não pôde vir. Tá vendo? Mas se bater é fácil, né? Fácil. Vai ser um e-mail, repete. Ó, aí, ó. Aí. Deixa eu um pouquinho mais. Tira. Aí, Pode tirar. Tá tremendo, foi o João, né? Não, mas é por causa que de fato puxou. É só. Bora, menino, vai pro lado. Acho que deixa a energia trabalhar. Meu Deus! E assim, né? Tu tem uma quantidade. Não, cara. Opa, você que gosta. Não, tu tem o sentido de. O sentido do campo vetorial, né? Por isso que é o campo magnético tem vetores. Um tá pra cima, um tá pra baixo. Quando ele empurra esse daqui pra cima, aí vem aqui fica aí a questão da. Tipo a questão da inércia também, né? Vem pra cá, puxa. Aí faz esse anel, né? O movimento continua pela inércia, né? Muito bem. Isso aqui é o princípio do motor, né? Abrir? Eu tenho. Deixa eu te mostrar aqui meu livro. Olha, bem aqui tem. Eu fiz esse daí. Tenta separar esses itens aqui. Tenta separar. Mas não é de HD? Neodime, é. Eu tenho um HD, mas não consegui abrir ainda. Esse aí no de Neodime. Os potentes. É do HD, tu abre, né? Eu tenho 2 HDs em casa e não consegui abrir. Esse aqui de um tag na vida não. Puxa pro lado. Os potentes. Mas é porque ele não é imã natural, né? Não, feito no laboratório. Ele é imantado. Não vou conseguir separar. Como é que tu abriu o HD? Não, eu fui atrás do... Eu tenho 2 HD lá em casa. Olha aqui, ó. O motor que a gente está fazendo, que a gente está fazendo, que vocês estão fazendo, esse bem aqui. Não sei se vocês
esse preferimento? Oi? É o motor elétrico? Olha o brasileiro pra mim, fazer esse experimento dele. Ó, isso daqui, né? É pra funcionar, não quer funcionar. Olha aqui, Cecília. Esse daqui. Aí pode aperfeiçoar. Que livro é esse? Isso daqui é o... O cara tá bem vazado, né, cara? Aí, ó. Aí tu pode aperfeiçoar. Motorzinho. Pode fazer um... Até chegar. Aí eu acho que É bacana que ele dá toda a explicação. Só que ele usa uma explicação no nível superior, não para nível médio. por exemplo, tem uma explicação aqui. Ele é um livro para superior, né? Mas a experiência pode ser adequada para ensino médio. Por exemplo, aqui, Paulo. Esse aqui é o primeiro, né? Aqui. Eu achei meio complexa esse esquema dele. Para onde está entrando, para onde está saindo. A força, ela está entrando nesse sentido e está saindo no outro. É isso que faz girar. O vetor, o campo vetorial aqui, no caso, tem... Não, isso aqui é o campo de força. O campo vetorial, o campo magnético é esse aqui, ó. Esse B. O B, né? Está indo para lá. Onde está esse elétron? É isso que faz girar, porque um faz girar para cá, outro faz girar para cá. Faz girar mesmo. Eletromagnetismo físico, moderno e ciências espaciais do Rosimar, LF. Livro...